Começamos, pessoal? Que tal? Vamos ler devagar, sabe? Vamos ter que ir meio devagar hoje, porque cada pedacinho tem uma interpretação possível, né? Então vamos lá. Primeiro, começamos na primeira linha. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, essa já começou a encrenca, porque no fundo o céu e a terra aqui não foram criados ainda, mais para frente é que eles serão criados. Mas o que é que significa aqui que no começo Deus criou o céu e a terra? Olha, o que significa aqui é que Deus cria, logo no início, as coisas como dualidades. Não é? Quer dizer, para que eu tenha, o céu só existe se tiver terra e a terra só existe se tiver o céu. O que Deus criou, portanto, é a estrutura geral da realidade. A realidade é que tem essa estrutura dual. E essa estrutura dual é assim, há uma parte material chamada terra e uma parte espiritual chamada céu. Isso é exatamente igual à criação conjunta de Urano e Gaia. Se vocês lembrarem da teogonia, não é? Tem logo no começo, quem é que nasce? Nasce a terra, e em seguida nasce o céu. Porque não é possível ter a terra sem ter o céu. Uma coisa implica a outra, necessariamente. O que então, logo de cara está escrito aqui, é que quando Deus cria o mundo, cria a estrutura da realidade, cria com essa dualidade implícita. As coisas estão todas dualizadas. Nós vivemos na estrutura da realidade uma contradição insolúvel, você pode chamar isso de tensão, talvez seja o melhor modo de chamar, entre essas duas dimensões que existem, a dimensão do espírito e a dimensão da terra. Esse negócio de tensão é muito importante, porque eu estava procurando significar essa tensão aí. Então, a tensão, o Mário Ferreira dos Santos ficou de escrever o livro, não escreveu o Tratado Geral das Tensões. Porque eu sabia de um livro para saber o que era tensão. Mas teria sido um livro fundamental e absolutamente imprescindível, né? Não sei se não ficou algum pedaço ainda, se ele já não tem. O Olavo está trabalhando nesse livro. Tem alguma coisa escrita, né? Que beleza, né? Se puder ser editado, porque a tensão é a estrutura tensional, é a estrutura da existência humana. É isso que está dizendo logo de cara, está dizendo assim, começa que tudo é tensão. Você é um animal terrestre e você é um indivíduo espiritual, ao mesmo tempo. E não adianta você dizer que você opta por uma dessas duas coisas, porque não adianta, você continuará sendo um indivíduo terrestre, terreno, e continuará sendo um espírito. Quer você queira, quer você não queira. Pois é. Você acha que aí já dá para falar na tensão entre Leviatã e Behemoth, os dois monstros? É que aí depende como você interpreta, né? Na interpretação do livro de Jó, que eu costumo fazer, Leviatã o Behemoth é a natureza e o Leviatã é o ser humano, né? Isso é a sociedade humana, digamos assim. Eu acho que essa é outra tensão. O livro que melhor explica esse negócio de Leviatã e Behemoth chama-se Moby Dick. Por mais que pareça estranho, Moby Dick é um livro que é o maior exemplo de infelicidade de título que já alguém teve na história, porque o título soa ridículo até em inglês, Moby Dick, parece coisa de criança, e criança vai ler o livro e não entende porque é livro de adulto, e adulto não lê porque parece que é livro de criança. O Obama pôs na lista dele. Obama. Ah, é? Botou esse livro? É um livro metafísico maravilhoso, né? Que chama-se Moby Dick or the Whale. Né? Se ele tivesse esquecido o Moby Dick e colocasse apenas The Whale, né? A baleia, teria sido salvo. Você vê como o nome é importante Então nessas coisas. para jovem não lê, então? Não é para jovem, é um livro para adulto. Né? É um livro para adulto, maravilhoso, tem pedaços incríveis, é lindíssimo o livro. Bom, seja como for, o que aqui está nos dizendo que a estrutura da realidade é tensional. A primeira coisa que está sendo contada para nós é que a estrutura da realidade é tensional. Não é isso? Aí, em seguida, o que ele diz? A terra, porém, estava vazia e nua, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus era levado por cima das águas. Então, exatamente como na teogonia, aqui você tem o seguinte sentido nisso. A ideia aqui é que havia um abismo, não é isso? E esse abismo é uma
constatação de que existem coisas que não podem ser compreendidas. Quer dizer, que há um conjunto de aspectos da realidade que não são acessíveis à compreensão humana. Não é? Ou seja, o que havia aqui, olha só, né? A terra estava vazia e nua, as trevas cobriam a face do abismo. Há alguma espécie de insondabilidade no mistério da criação. Alguma coisa não pode ser entendida. E a primeira coisa que a gente tem que aprender na vida, quando a gente, por exemplo, decide fazer uma formação filosófica, é que tem coisa que não dá para entender mesmo. Toda tentativa, toda pretensão a entender tudo é uma atitude antifilosófica, em última análise. Temos que fazer como diz o Chesterton, entender que o Chesterton é o maior de todos os intérpretes do cristianismo que já existiu, né? Desses modernos. Ele diz assim, olha, o mundo, nós temos que entender o mundo como um conjunto de mistérios insondáveis, dentro dos quais nós nos sentimos confortáveis, né? Dentro dos quais há um certo conforto, né? Dentro desses mistérios insondáveis. Há, portanto, um mistério insondável e, no entanto, o Espírito de Deus era levado por cima das águas. As águas têm um sentido simbólico de caos, de falta de forma, porque a água adquirirá a forma do recipiente. Logo, há um conjunto de coisas que não são compreensíveis. Algumas poderão tomar forma, outras não. O que é que tomar forma? Algumas poderão parecer, aos pouquinhos, compreensíveis para a mente humana, outras não poderão. Não é possível fazê-las. Disse Deus, faça-se a luz, e fez-se a luz. Essa luz aí não é o Sol, tá, pessoal? O Sol ainda não foi inventado. Compreenderam que não é o Sol? O que é essa luz aí? Essa luz é o quê? Essa luz é a capacidade de olhar e entender alguma coisa, não é? Essa luz é a oposição às trevas que havia antes. Portanto, é o pedaço do mundo aos que nós podemos olhar e entender, olhar e ver o que é. Faça-se a luz é a possibilidade de compreender uma parte desse caos. E não é a luz do Sol, porque o Sol ainda não foi inventado na sequência aqui da criação. Ainda não tem Sol. Tem essa luz aqui é uma luz como antítese à ideia de treva, e não como uma luz solar, uma luz física. Nesse sentido, não é a mesma coisa. Na verdade, o que é a luz aqui? Chamaram, na verdade, é o que? É o Logos. Logos é a luz. Logos é uma palavra grega que significa linguagem, capacidade de explicar, né? É uma palavra que tem um conjunto de significados. Logos é que se cria aí nesse momento. E viu Deus que a luz era boa, e dividiu a luz das trevas. Dividiu o pedaço do mundo que dá para entender do pedaço do mundo que não dá para entender. É isso que Deus faz. Viu Deus que a luz era boa, porque ele não sabia? Isso eu estou sempre pensando, como que um ser onisciente pode ver que alguma coisa é boa? Ele tinha que saber. Não, é porque, na verdade, né, aqui trata de linguagem poética. Então, é o modo como um ser humano está descrevendo isso. Não é? Então, não se trata de uma reportagem jornalística das palavras que Deus de fato pronunciou, mas trata-se de uma maneira poética de dizer que Deus foi construído isso porque achou que era bom. É apenas isso, não é? Nem tudo ele acha que é bom. Quando a invenção do homem, por exemplo, não está escrito lá que Deus achou que era bom. Podem prestar atenção nisso, tá? Tá bom? Não está escrito isso lá quando Deus inventa o homem, tá? Lá não diz que achou que ele foi bom. Não é isso? Tá? Tanto é que ele não acha que é bom que resolve destruir o ser humano logo em seguida. Nós fomos destruídos uma vez, completamente, né, pelo dilúvio, com esse objetivo expresso de aniquilar estas saúvas aí que Deus inventou, tal, que não gostou dessas saúvas. Tal. Portanto, o que acontece aqui é que, com a existência do Logos, o Logos, no entanto, não é capaz de explicar qualquer coisa. Há uma limitação na possibilidade da compreensão humana. E essa limitação é aquilo que implica em que haja um pedaço que continue nas trevas, um pedaço que continue, que esteja sob a luz. É exatamente a mesma conversa da teogonia, se vocês lembrarem bem, é a mesma interpretação da teogonia, é a mesma ideia, no fundo, não é? Continuamos, por favor. E chamou a luz dia e as trevas noite, e da tarde e da manhã se fez o dia primeiro. E chamou a luz dia e das trevas noite. Ou
ou seja, mostrou que há essa dualidade essencial na vida, que há um pedaço que é noite, portanto é incompreensível, é escuro, e há um pedaço que é claro. E isso é característica, essa é uma limitação da própria condição humana, há coisas que nós não entenderemos sobre a nossa própria vida. Não é? Noite e dia aqui representam simbolicamente essa alternância de saber e não saber, alternância de saber e não saber. Para o homem prometeico moderno, né? Para o homem que acha que pode tudo e que tudo é uma questão de verba do CNPq, e que aí então, de quanta verba o CNPq vai dar para você pesquisar tudo, né? É uma coisa difícil de entender isso. No entanto, qualquer pessoa que tem um mínimo de humildade existencial, né? Para uma sociedade submetida a híbris no sentido grego, de vaidade desmesurada, é muito difícil de entender isso. Qualquer pessoa que tem um mínimo de modéstia sabe que você não sabe nem se a tua mulher te trai, pô. Vai querer descobrir agora os mistérios do mundo, entendeu? Os mistérios da natureza, os mistérios do começo, o início, o fim. Mas que pretensão mais estúpida, né? Não é isso? Não é possível ser humilde verdadeiramente, porque como a ciência está endeusada, de certa maneira, a declaração de humildade é uma declaração anticlimática, né? Dentro do contexto do mundo contemporâneo, enfim. E repare que ele diz assim, e da tarde e da manhã se fez o primeiro dia, e não ao contrário. Né? O normal seria dizer e da manhã e da tarde, e não como está aqui. Não é isso? Repararam que está ao contrário? E a razão pela qual ele deve ter usado isso, a hipótese aqui que me parece ser plausível, é que você está falando de alguma coisa que continua, porque amanhã e a tarde pode ser que acabe ali, né? Mas da tarde e da manhã dá um sentido de continuidade o tempo todo, cíclica, como se a coisa fosse continuando. Dá, portanto, um sentido simbólico de continuidade. Se fez o dia primeiro, acabou o primeiro dia. Cada um desses dias que são produzidos aí são o quê? É uma etapa evolutiva do mundo que Deus criou. Ora, é exatamente como na teogonia, cada momento daqueles que nós vimos lá também representava uma etapa evolutiva do mundo. O mundo está se formatando. Não é isso? O mundo está sendo formatado por obra de Deus. É isso que está nos sendo contado aqui, dentro de uma poesia, né, de natureza judaica, né? Não é isso? Aí, continuamos, por favor, José. Disse também Deus, faça-se o firmamento no meio das águas e separe umas águas das outras águas. E fez Deus o firmamento e dividiu as águas que estavam por baixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. Ora, o que é fazer o firmamento? É a ideia de espaço. Deus fez o quê? Constituiu o próprio conceito de espaço. Agora nós temos espaço, tridimensionalidade. E as águas que foram separadas são as águas de baixo, que são as águas, digamos, estacionárias de alguma maneira, né? E as águas terrestres, não é isso? E as águas de cima são as nuvens. Olha, qual é o sentido que tem de haver águas no céu? O sentido de haver água no céu é uma promessa de fertilidade. É prometendo que vai haver uma fertilidade aí na frente, futura, que é a água do céu que gera a fertilidade da terra, não é? Não é isso? É a chuva que gerará, em última análise, a fertilidade da terra. E quantas águas são? São as águas do céu, que são as águas das nuvens, e as águas da terra, que são as águas que estão embaixo. Então, todas as águas terrestres, ou seja, quais forem elas. Então, olha, dividiu as águas, as que estavam por baixo do firmamento, que são os mares, enfim, rios, etc., as águas terrestres, né? Das que estavam por cima do firmamento, que são as águas das nuvens. A água de cima é a água da nuvem. Olha, o que é a promessa, qual é a ideia de produzir aqui as águas de cima? É prometer a fertilidade do futuro, porque é do céu que vem a água que permite que haja fertilidade sobre a terra. E chamou Deus ao firmamento o céu, e da tarde e da manhã se fez o dia segundo. Novamente invertendo os dois termos. Terminamos o segundo dia. Repare que ainda não tem sol, não tem lua, não tem nada disso. Deus está ainda estruturando o quê? Está estruturando os elementos mais grosseiros do mundo,
né, as condições para que o mundo possa existir, ou seja, as características mais básicas da estruturação do mundo. É isso que Deus está fazendo. Tá? São etapas aí. Cada dia desse é uma etapa evolutiva. É nesse sentido, uma etapa evolutiva que Deus produzirá passo a passo. Não é? Ele vai estruturando. A mesma coisa acontecia lá na teogonia. Quando você vê, quando nascem os titãs, o que é que são os titãs? Os titãs são as forças tectônicas, as forças telúricas, as forças da natureza bruta, aquelas forças que irão moldar a face da Terra com os seus vulcões, os seus terremotos, os seus maremotos, enfim, tudo aquilo que de alguma maneira vai dar a aparência dessa Terra que nós vemos. Mas isso já é uma maneira grega de analisar o assunto. Aqui o que Deus fará é a mesma coisa por outro jeito. Aparece agora no próximo dia o equivalente ao efeito titânico, né? Ao titanismo da teogonia. E qual é esse titanismo? Vamos ver. Disse também Deus: as águas que estão debaixo do céu ajuntem-se no mesmo lugar e o elemento árido apareça. E assim se fez. Então imagine você o que significa isso em termos físicos. Você tem que separar a terra da água. Isso envolve, portanto, uma mobilização enorme, um contrato de construção civil trilionário. Não é uma coisa assim, porque imagine como é que você faz uma coisa dessa, né, no planeta inteiro. Né? São os elementos titânicos agindo, exatamente como agiam na teogonia. Né? E chamou Deus ao elemento árido terra e ao agregado das águas mares. E viu Deus que isto era bom. Disse também Deus: produz a terra erva verde que dê a sua semente, e produza árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie e que contenham a sua semente em si mesmas para reproduzirem sobre a terra. Esses comentários botânicos aí são, digamos assim, o que é que se sabia sobre o assunto na época. Não é? Havia uma porção de convicções sobre como é que as plantas se reproduziam, enfim, não parece ter um significado simbólico maior do que esse. Mas a Terra já está, aquela promessa de fecundidade, né? Começa com o quê? Começa com a planta, porque a planta vem antes do animal, porque os animais precisam comer as plantas para poderem viver. Não é? Logo, o processo de produzir a fecundação da Terra está iniciando aí. Né? Com clareza, Deus está produzindo aí a fecundação da Terra. O que é isso? Pela criação da erva verde, ou seja, da planta. A planta está nascendo aqui nesse momento. E assim se fez. E produziu a terra erva verde que dava semente segundo a sua espécie, e produziu árvores frutíferas que continham a sua semente em si mesmas. E viu Deus que isto era bom. E da tarde e da manhã se fez o dia terceiro. Reparem que ainda não há sol. Não há luz. Pois é. Aqui é claro que essa é uma observação legítima, né? Porque ainda não há sol, não há fotossíntese. Portanto, como é que pode haver as ervas, né, verdes, não é? É que o problema é que eles naquela época não tinham ainda descoberto isso. Não é? Não está explicado. Até aqui nem parece que é isso, quer dizer, parece assim que há aí uma sociedade de agricultores, que é o que sobrou ali, né? Caim era agricultor. Caim era agricultor. Então, uma sociedade de agricultores, ela dá uma preferência para a aparência da árvore antes de imaginar quais são os pressupostos físicos. Que não é um professor de física fazendo aqui, um professor de botânica fazendo um relatório, mas é um agricultor escrevendo o que está acontecendo, né? Essa é a razão pela qual aqui há, antes da luz, a fotossíntese já aqui prevista, que parece ser um pouco contraditório, mas nada que seja relevante em última análise. Não é? Aqui há claramente uma falta de conhecimento científico sobre como é que as coisas acontecem de verdade, né? Não há sol ainda, mas já há a fecundidade. Na verdade, Deus vem prometendo a fecundidade desde o início, né? Quando colocou as águas em cima e agora pela criação das plantas. Essa fecundidade da terra é o ponto central aqui
que o agricultor quer nos contar. Eu não sei se é possível, já vi os micro-organismos mais simples, as primeiras proteínas, antes do solo, antes do mundo, eu não sei se A gente não pode tentar fazer aqui uma análise científica. Não é isso, estou dizendo o seguinte, talvez o que está dizendo é o seguinte, a existência de vida. A potência de vida já está garantida. Né? É isso que ele está dizendo. Nesse sentido, você tem razão. Isso mesmo, a potência... Algo que prolifera, algo que... É isso mesmo. É florescendo, né? É isso. Todas as pré-condições estão sendo criadas. Não é? É isso, tá? Continuamos. Disse também Deus: façam-se uns luzeiros no firmamento do céu, que dividam o dia e a noite, e sirvam de sinais nos tempos, as estações, os dias e os anos. Aí você criou os astros. Finalmente apareceu aqui os luzeiros no céu, que é o sol, e o outro luzeiro, que é a lua. Embora sejam luzeiros diferentes, ambos têm luz, né, de um certo modo, né? Não é? E aqui criou-se, então, finalmente a luz solar, no sentido físico da palavra, né? Os astros reais aparecem apenas aqui. Para marcar o quê? O sinal dos tempos. O que é o sinal dos tempos? Marcar as estações, marcar os dias e os anos. Tudo que nós consideramos marcação de tempo vem do movimento natural dos astros. Tudo, do dia, a semana, o mês, o ano, tudo isso é uma referência ao movimento dos astros. Nada disso é arbitrário. Não é? Tudo isso está marcado pela natureza, não é? Pela natureza que marca isso. Também é a natureza que marca o tempo de gravidez, que não é contado, na verdade, em meses, mas em semanas. É a natureza que marca o ciclo menstrual, é a natureza que marca todas as coisas. Ou seja, Deus inventou aqui um negócio chamado tempo, que não havia até então. Isso até elimina aquela velha discussão que muita gente tem se o universo começou no tempo ou se o tempo começou no universo. O tempo só existe na matéria. Não há possibilidade de haver tempo fora da matéria, porque o tempo não tem natureza própria. Ele é apenas uma afecção do movimento. Eu só consigo medir o tempo pelo movimento, né? O movimento é que mede o tempo. Logo, o tempo inicia-se assim, a Santo Agostinho que tocou essa polêmica, né? Não é isso? O que perguntava assim, mas o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? E dizia Santo Agostinho assim, Deus estava preparando o inferno para quem faz pergunta cretina. É isso que Santo Agostinho, que Deus fazia antes de criar o tempo. O tempo não existe fora no mundo materializado, no mundo manifestado, no mundo real e concreto. Deus acabou de criar o tempo aqui, nesse momento. Que luzam no firmamento do céu e alumiem a terra. E assim se fez. Fez Deus, pois, 2 grandes luzeiros, um maior que presidisse ao dia, outro mais pequeno que presidisse à noite, e criou também as estrelas. O Sol e a Lua, embora visualmente falando, o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho aparente, né? Quando você olha para um e outro, eles têm o mesmo tamanho aparente, o que também, de certo modo, é simbólico. Não é a ideia da complementaridade que há aí, nesse caso, entre potência e ato, por exemplo. Ontem a gente discutiu um pouquinho isso aqui, no trivium. O Sol e a Lua são os dois, representam simbolicamente a ideia de atividade e passividade, porque a Lua ela apenas reflete o Sol, a luz do Sol, ela não tem luz própria, ela é reflexo, portanto ela é passiva. Não é? Então, aquilo que é lunar tem natureza passiva, aquilo que é solar tem natureza ativa. Sob um certo ponto de vista, e essa atividade e passividade é o que faz ao verossímil. Quem estava aqui ontem noite deve lembrar disso. O que é, na verdade, uma coisa que existe concretamente? Por exemplo, essa xícara aqui. Essa xícara aqui é o resultado da potência, passividade da matéria. A argila que tem aqui, ela podia ter sido transformada em qualquer outra coisa que não uma xícara. É a passividade da matéria associada à atividade da forma xícara.
isso aqui é uma xícara, e nunca mais vou me referir a isso a um pedaço de cerâmica, porque eu mais ou menos escravizei a matéria da xícara dentro da forma da xícara. Não é? É isso, ou seja, a forma da xícara tem uma natureza solar e a matéria da xícara tem uma natureza lunar. Deus está com isso nos dizendo, criando esses dois luzeiros, que presidem um à noite e o outro dia, está nos dizendo que a estrutura das coisas é assim, tudo tem potência e tem ato. Depois Aristóteles fará a compreensão desse assunto, né, como ninguém mais, né, na metafísica, fará então uma maravilhosa, também a física também, né, física e a metafísica, sobretudo nesses dois livros, fará uma explicação impecável sobre isso. Quase Olavo diz que é a maior ideia produzida por um ser humano sozinho na história da humanidade, a ideia da potência e do ato. É a maior ideia individual que algum ser humano já produziu. Eu acho que dá para você ir por aí, eu acho que tem mesmo esse tamanho todo, sem dúvida tem. Mas está aqui escrito a mesma coisa simbolicamente na Bíblia, dizendo que cria-se a ideia de que é uma coisa passiva e uma coisa ativa, e que a coisa ativa submete à passiva, que é a natureza solar e a natureza lunar, que estão de alguma maneira entrelaçadas. Não é? Essas ambiguidades humanas são assim, não é? Há uma dualidade em todas as coisas, e que é uma dualidade hierarquizada, não é uma dualidade equivalente, não são simétricas, são hierarquizadas. Deus criou mais um pedaço da estrutura da realidade, mais um pedaço do modo como o mundo funciona. Continuamos? E pô-las no firmamento do céu, para luzirem sobre a terra e presidirem ao dia e à noite e dividirem a luz das trevas. E aqui ficou claríssimo agora, porque eles dividem a luz das trevas, em que sentido? No sentido de que a luz que uma tem e que a outra recebe, né, é a mesma coisa que o sol ilumina a lua fica nítida, fica clara, não é? A lua é misteriosa, a lua é um mistério, não é? A lua é relacionada com a mulher, né? Por exemplo, simbolicamente falando, a mulher é lunar. A mulher menstrua de acordo com o ciclo lunar, a mulher tem essa característica de fases, das diversas fases, não é? La donna è mobile, qual piuma ao vento, como diz a ópera antiga, né? Tudo isso tem esse sentido simbólico, não é? Essa digamos, a mutabilidade feminina está associada a essa ideia. A mulher é mistério total e completo. Do ponto de vista do homem, por exemplo, é a coisa mais misteriosa que existe. A mulher representa o mistério da natureza para o homem. Quem não é capaz de entender isso, faça o seguinte exercício. Vai assistir 2 stripteases, um masculino e um feminino. E você reparará pela atitude dos espectadores nos 2 casos, como para os homens é uma experiência petrificante, assim, hipnotizadora, porque é como a natureza se revelando, né? E as mulheres verão num homem tirando a roupa apenas um nosso meio histérico, farão uma gritaria só. E não tem nenhum mistério numa coisa dessa, entendeu? Do seu ponto de vista feminino, a nudez masculina não implica nenhum mistério, implica, na verdade, numa coisa meio assustadora, né? Alguma coisa assim meio agressiva, né? Em última análise. Então. E essa diferença enorme está associada com essa lunaridade feminina e a solaridade masculina. Simbolicamente, os 2 sexos têm essa diferença como é que se diz? Tem essa diferença de natureza. Mas isso não são apenas os 2 sexos, quer dizer, a natureza é toda composta dessa dualidade, a dualidade que há entre aquilo que tem potência e aquilo que tem ato. O ato define a potência, é o ato que estabelece a potência, e não o contrário. A luz da lua vem do sol. Portanto, é assim que funciona o mundo. Essa é uma das características formadoras da estrutura do mundo. Pois não, Jô? O sol é mistério, né? E o sol o que é verdade? O sol é o contrário, de alguma maneira, mas ele também é inacessível. Porque o sol é a coisa que ilumina todas as outras, mas é a única coisa para a qual não podemos olhar diretamente.
Mas o homem não é solar. O homem é solar. Digamos, do ponto de vista genérico, né? Quer dizer, né? Como estereótipo, digamos, como... É isso mesmo. As naturezas masculina e feminina são, respectivamente, solar e lunar. Mas isso é óbvio que é apenas um modelo genérico, porque na prática você terá cada indivíduo de um certo jeito, né? Por exemplo, haverá mulheres que têm mais elemento solar do que homens. E no fundo, na prática, cada um é cada um. Agora, como média, como estrutura mediana, o homem tem uma natureza solar e a mulher tem uma natureza lunar. Não é? Essas são as simbologias dos dois sexos. Mas é claro que é apenas teoricamente isso, né? E também leva em consideração outra coisa importante, que é o seguinte: tudo aquilo que é ativo em relação a alguma coisa que é passiva, pode ser invertido, né, quando você muda o ponto de vista. Por exemplo, se a mulher é lunar frente ao homem, digamos, com relação ao homem, frente a assuntos do mundo, não é isso? Não é? É o que explica por que para as mulheres a relação é tão importante, porque é o assunto número 1 da vida das mulheres, no topo. Os homens não, porque os homens não são casados com as mulheres. Os homens são casados com o mundo. Entendeu o que é difícil para os homens discutirem a relação? Porque eu sempre explico isso para as mulheres, porque senão fica essa coisa maluca das mulheres infelicíssimas. Porque a mulher, sendo lunar, tem uma característica de casar de verdade. A mulher pode ser completamente bem-sucedida pelo casamento. O homem jamais. A mulher pode não ser, ela pode ser bem-sucedida como engenheira naval, como, sei lá, pintora de quadros, mas se ela quiser, se ela desejar, ela pode ser 100% bem-sucedida pelo casamento. O homem nunca, jamais, uma pessoa que é ridículo, um homem que diz, não, tem um filme, aliás, chamado Le Mari de la Coiffeuse, que é isso, o marido da cabeleireira, que é um sujeito que todo mundo pergunta, mas o que você faz? Eu sou Le Mari de la Coiffeuse. Eu sou o marido da cabeleireira. Mas sim, o que não, eu sou o marido da cabeleireira. Porque ele era apaixonado por uma cabeleireira desde que ele era criança, e ele construiu na sua existência uma única meta de vida, que é ser casado com uma cabeleireira. E esse é um homem excepcionalíssimo, porque os homens, né, é muito fora do comum, né? Não é isso? Mas esse cara dá o golpe do baú, não dá? Não, mesmo assim não, porque... Não se realiza. Não se realiza, tá? Resolve um problema econômico, mas a sua existência continua, aliás, nenhuma mulher se interessa por um homem assim, né? Uma mulher exige que o homem vá lá e mate um urso de vez em quando. É o mínimo que você tem que exigir. Eu, se fosse mulher, ia querer que meu marido matasse um urso de vez em quando, trouxesse para mim aquela pele. Pode ser um ursinho pequenininho, mas não precisa ser um gato, né? Mas, enfim, na medida em que você olha para as coisas do mundo, o homem tem uma noção solar e a mulher lunar. Quando você olha para as coisas do espírito, aí inverte-se, porque o rosto da mulher é capaz de enxergar Deus e o homem não. Aí então você tem o contrário, ou seja, aí então você percebe que o objetivo da existencial da mulher é civilizar o homem, transformar o homem num ser viável espiritualmente. E aí você inverteu aquela passividade e tornou-se atividade. E é sempre assim, essa relação de atividade e passividade, ela é completamente móvel e vai mudando conforme as circunstâncias em que você está ligado. Mas o que está aqui no Gênesis é justamente a instituição desta característica como sendo uma característica de regência geral das coisas nesse mundo. A mulher é capaz de enxergar Deus, o homem não é. Porque o homem está por ser muito solar, o homem está sempre olhando para onde não deve, né? Não está olhando para o lugar certo. Como a mulher é reflexo, então o seu rosto humilde é capaz de enxergar Deus. O nosso rosto não presta atenção. Portanto, por isso você não consegue ter uma maturidade humana sozinho. A mulher é absolutamente imprescindível para que o homem tenha maturidade humana
ela é uma civilizadora do homem. Isso é essa função ontológica, digamos assim, da mulher no casamento. O homem tem uma obrigação de construir uma vida externa para que haja uma viabilidade econômica, social, enfim, o que for. E a mulher precisa criar uma viabilidade emocional, espiritual dentro do casamento. Mas essas coisas são assim mesmo. Quer dizer, a ideia de que isso é apenas uma coisa antiga é uma das maiores enganos que você possa imaginar. Supor que isso possa ter, de alguma maneira, alguma coisa que de época, assim. Não é de modo nenhum, é da natureza do homem e da mulher ser assim. Então, como é que você estabelece o celibato dos padres, por exemplo? Porque aí você está com uma situação muito diferente, porque você tem um casamento com Deus. Mas então não seria propriamente preferencial que houvesse sacerdotismo e não sacerdotes? Não, olha, esse negócio de ser padre não é para mulher, viu? Não é para mulher, porque esse é o problema. O homem está associado com a paternidade, que é o espírito, e a mulher com a maternidade, que são as emoções. Portanto, são diferentes os dois. No caso das pessoas que têm uma vida celibatária, por razões religiosas, há um outro tipo de casamento que existe aí, que é o casamento com a divindade. Não é? Isso você pega Santa Teresa de Siena, pega Santa Catarina de Siena, Santa Teresinha de Lisieux, todo mundo declara-se casada com Deus. Há um casamento com Deus. Aí, portanto, existe uma série de condições especialíssimas que não são reproduzíveis para as pessoas comuns, porque uma vida como essa não é para qualquer um, é para quem tem um nível de espiritualidade muito alto. Não é? A segunda coisa que eu vivo voltando à mitologia grega, mas no mito de Hércules, ele se casa no final da vida? Acho que sim. Hércules casa-se duas vezes, primeiro com Megara, filha de Cleonte, e que ele, de acordo com algumas versões, mata e outras não. Seja como for, as que dizem que ele não a matou, dizem que ela, depois que ele matou os filhos, né, ele é tomado de um ataque de raiva e mata os filhos. Claro que envenenado por Hera e tal. Mas a mulher, né, uns dizem que ele mata a mulher, outros dizem que não. A versão que diz que ele não matou a mulher, diz que ela o expulsou de casa, que não queria nunca mais vê-lo. E aí ele sai para fazer os 12 trabalhos. No final da sua vida, ele casa com Djanira. Casa novamente com a Djanira, que é, no final, a origem da sua perdição. Porque a Djanira, ele vai atravessar um rio com a Djanira, e o tal do centauro, que vai fazer a travessia do rio, tenta estuprar a Djanira. Ele mata o centauro, e o centauro agonizante, então, engana a Djanira, dizendo a ela que ele deveria, que ele coloca que ele foi atingido por uma flecha envenenada de Hércules, então ele dá a ela a roupa que ele estava usando, e diz: olha, toda vez que o seu marido perdeu o amor por você, faça ele vestir essa roupa, que ele vai recuperar o amor automaticamente. Um filtro, né? Chama-se filtro isso. E ela guarda aquela roupa ingenuamente, e aí um belo dia que ela desconfia que ele possa estar apaixonado por outra mulher, não é? Tem uma peça grega que lá é isso, as traquínias de Sófocles. Né? Essa é a peça que narra esse episódio específico, as traquínias de Sófocles, uma das 7 peças de Sófocles que sobraram aqui. E as traquínias, então, mostra esse episódio em que Hércules, então, a mulher, né, manda para ele aquela roupa e ele acaba se auto-envenenando e tem dores terríveis, ele não morre e só depois ele convence o Filoctetes, por isso, desculpe aqui, eu confundi os dois, a queimá-lo numa pira funerária, e Hércules, então, Deus em pessoa, desce e o apanha e o leva para o Olimpo diretamente. Apesar de tudo, né, ele acabou sendo santificado no final. Mas teria casado 2 vezes, a primeira com Megara e a segunda com Djanira. Você falou que a mulher que civiliza o homem, me lembrou assim. O homem precisa ser civilizado espiritualmente. Que
No caso de Hércules, o que você tem é um sujeito que não controla as suas emoções, porque ele não é filho de Hera, ele é filho de Zeus. Então ele tem o poder espiritual, mas ele não tem o poder amoroso. A mulher estabelece o poder amoroso e o homem estabelece o poder espiritual. Ele não tem o poder espiritual, o poder amoroso, porque ele não é filho de Hera. Logo, ele que havia sido desenhado, né, para ser o unificador de todos os helenos, ele é obrigado a abandonar esse plano e concentrar-se exclusivamente no plano de controlar os próprios destinos. Porque... E a segunda, desculpa. E ele, então, precisa passar pelos 12 trabalhos como 12 exercícios de autocontrole. Mas a segunda mulher dele não vai exercer um papel... Ela é muito pequena na história, ela é muito já irrelevante, né? Ela já é muito irrelevante na história. Eu diria que é uma personagem mal contada ainda, né? Muito pequenininha ainda. Ok, pessoal, continuamos? Deus acabou de inventar, portanto, a ideia do ato da potência, do ativo e do passivo, do Purusha e Prakriti, da matéria e da forma, tudo isso que nós chamamos de estrutura da realidade. E viu Deus que isto era bom, e da tarde e da manhã se fez o dia 4. 4 dias já foram, né? Muito bem. Disse também Deus, produzam as águas animais viventes, que nadem nas águas, e aves que voem sobre a terra e debaixo do firmamento do céu. As plantas já tinham sido inventadas, agora foram inventados os animais. Criou Deus, pois, os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento, os quais foram produzidos pelas águas, cada um segundo a sua espécie. Esse pequeno verso aqui é a base da argumentação criacionista. Esses religiosos que defendem, que estão contra a teoria da evolução, dizem que está escrito na Bíblia que é cada um segundo a sua espécie. Portanto, não pode haver uma modificação de espécie para espécie, não pode haver, portanto, o tal do transformismo. Mas essa é uma argumentação, obviamente, de quem está lendo as coisas literalmente, né? A restrição à teoria da evolução não deve ser feita nesses termos, porque ela tem muitos outros problemas que não esse aqui. Mas só para vocês saberem que essa é a base da argumentação criacionista. Criou também todas as aves, segundo as suas espécies. Bom, novamente, né, insistindo que tudo foi criado de acordo com alguns pré-moldes. Assim. E viu Deus que isto era bom. E ele os abençoou e lhes disse, crescei e multiplicai-vos, e encheis as águas do mar, e as aves se multipliquem sobre a terra, e da tarde e da manhã se fez o dia 15. Muito bem. Logo, Deus criou o reino animal. Aí, não é isso? O reino animal. Não terminou ainda. Ainda há pedaços do reino animal que ainda que precisam ser criados ainda. Vamos lá. Por favor. Disse também Deus, produz a terra animais viventes, cada um segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. E criou Deus os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis da terra, cada um segundo a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. No fundo, ainda estamos falando do 5º dia, não é? Não é isso? Estamos ainda criando os animais. Disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o qual presida aos peixes do mar, às aves do céu, às bestas e a todos os répteis que se movem sobre a terra, e domine toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, fê-lo à imagem de Deus e criou-os macho e fêmea. Então aqui tem uma coisa, aqui esse parágrafo é importantíssimo, porque tem muita coisa interessante. Olha só, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha, qual é a imagem e semelhança que se consegue imaginar aqui? Deus é forma pura, Deus não tem matéria, portanto Deus não tem aparência física. Deus não vive no mundo da matéria, Deus não vive no tempo, Deus não vive no espaço, Deus não tem natureza material.
Logo, a forma de Deus não pode ser essa que nós usamos, porque quando a gente desenha Deus como um velhinho de barba branca, nós estamos fazendo o contrário, nós estamos criando, estamos representando Deus a partir dos nossos estereótipos de sabedoria, de velhice honrada, etc., o que for. Não é? Mas, no fundo, Deus não deve ter essa aparência, porque Deus Deus é forma pura, pura inteléquia, falando em termos aristotélicos. Deus não tem matéria, Deus não é um sínulo, como nós vimos ontem aqui. Deus é só forma, só forma, só forma. Pois não. Nossa. Por quê? Nossa imagem. Nossa imagem. Não a minha imagem. Nós temos o homem a nossa imagem e imagem e semelhança. É porque aqui é um plural majestático, só por isso. É um modo de falar, não é? E Deus o tradutor achou que era pouca modéstia dizer minha imagem e semelhança. Aí o Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que não dá para falar minha, porque é como se ele fosse muitos. Porque há dois tipos de plural majestático, Os dois tipos são esquisitos. Eu nunca uso, por exemplo. Nós estamos aqui, eu acho isso tão ridículo, não sei, por que as pessoas não têm que dizer eu fiz isso? Nós, então, você usa plural majestático em duas situações. Primeira, quando você quer fazer de conta que você é modesto. Então, não é você que fez, entendeu? Foi você que fez, não é? Você tem que repartir com os outros, nós é que fizemos. Então, aí você está falando de falsa modéstia. E o segundo, é o plural majestático dos próprios reis, esse sim que é o majestático stricto sensu, no sentido próprio da palavra, que era a ideia de que o rei é tão grande, tão grande, tão grande, é tão extraordinária a sua presença, a sua dimensão é tão incrível, que ele não pode ser mencionado como um, é como se ele fosse muitos. É nesse sentido que está aqui sendo usada a expressão nossa. Mas veja, a imagem e semelhança, não é? A imagem e semelhança de Deus é uma coisa muito misteriosa, porque afinal de contas Deus é a sua forma. Deus não tem conteúdo material. Vocês compreendem que Deus não é material? Portanto, é bobagem ficar falando aí que Deus é energia, conversa de hippie, Deus é energia e tal. Então, se Deus fosse energia, aí a Eletropaulo podia faturar Deus para você, Dava para medir Deus em quilowatts, hora, É isso, se Deus fosse energia, a gente faturava pela Eletropaulo, Deus não pode ser energia de jeito nenhum, Deus não é uma coisa física, Deus é uma coisa apenas formal, é apenas uma forma. Portanto, Deus é inteléquia pura, que é ato puro. Deus não tem matéria nenhuma, ele não é um símbolo, como é, por exemplo, esse copo, que é uma mistura de matéria chamada sílica, areia, com a forma de copo. Isso aqui é um símbolo, tem as duas coisas, mas Deus não tem isso, Deus só tem forma. É meio difícil de entender isso? Não é natural, Então, é difícil, porque a nossa existência é uma existência material, mas nós intuitivamente somos capazes de entender isso. Embora a gente não consiga imaginar a imagem, a nossa imagem sempre terá algum componente material, iremos colocar a imagem de um velhinho, não é isso? Mas a gente, ao mesmo tempo, consegue intuitivamente entender isso. Ora, se há alguma coisa, então, portanto, na natureza de Deus que nós recebemos como reflexo dele, essa coisa é o Logos. No fundo, é a consciência. A consciência que nós temos das coisas que, tais como existem é uma coisa única, só nós temos consciência do mundo. Os animais não têm a consciência de que há um mundo que os inclui. Nós temos a consciência de um mundo em torno de nós. É isso que nós recebemos nesse momento, não é isso? Então Deus nos fez a sua imagem e semelhança desse tipo e nos mandou presidir sobre os peixes do mar, as aves do céu, as bestas e todos os répteis, e que domine em toda a terra. Deus nos deu a terra de presente. Logo, nós não somos filhos da natureza, nós somos, na verdade, uma espécie de gerente. Nós somos gerenciadores da natureza, mas nós não somos filhos da natureza. No máximo, dá para dizer que nós somos um irmão mais esperto. Entendeu? Nós somos o Pink e o cérebro. Somos o cérebro em relação ao Pink. Como Prometeu e Epimeteu. Essa dupla. Nós somos mais para Prometeu do que Epimeteu.
Nós temos um status, aqui de acordo com a Bíblia, um status de superioridade em relação à natureza. Nós fazemos parte dela, mas nós não somos simétricos à natureza. Nós temos alguma coisa, por termos a consciência de que ela existe, um grau de responsabilidade muito mais alto. Significa o seguinte, pessoal, que primeiro não é para estragar água, né? Então sejamos de bom senso. Mas isso não precisa dizer para vocês, porque no tempo que não tinha movimento ambientalista, não é? Os nossos avós, as avós de vocês eram delinquentes ecológicas. Vocês lembram da avó de vocês saindo por aí estragando coisas de propósito? Não, quer dizer, nós sempre soubemos isso, não precisa nenhum ambientalista nos contar. O que acontece nesse processo moderno de ambientalismo é que você está colocando a natureza como uma espécie de divindade, não é? E está nos colocando como súditos dela. E isso é, para não dizer no mínimo, uma barbaridade sobre todos os aspectos que você puder imaginar. Então é uma inversão total da ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas está explicitada aqui dentro da cosmologia cristã. Não é isso? Se você for de uma religião, não sei de onde, aí tá bom, pode ser que você veja de outro jeito. Mas dentro da cosmologia cristã, nós somos gestores desse mundo que está aqui. Portanto... Criou todo esse movimento ambientalista, porque nós fomos nós gestores e agora precisou estar fazendo tudo isso para todo mundo cair a ficha? Eu adoraria que fosse isso, mas eu tenho desconfianças terríveis de que não é isso, né? Não é isso que, no fundo, o que nós estamos fazendo aqui, eu vendo, se você lembrar da teogonia, é mais uma tentativa de Gaia dar o golpe em Urano, é mais uma tentativa da matéria, da Terra, tomar o poder do espírito. Não, nada mais do que isso. Aquela situação tensional entre o espírito e a matéria, que está aqui escrita naquela primeira linha, Deus fez a terra e o céu, essa situação tensional é uma situação dinâmica, ela não é estável. Não é? Portanto, há o tempo todo uma tensão entre o céu e a terra. De vez em quando a terra resolve tomar o poder. Essa tentativa de tomar o poder, veremos que acontece aqui também no Gênesis. Mas em nenhum outro lugar ela é tão clara como na teogonia, em que você tem aquelas descrições bélicas, né? A luta, o titanomaquia, a luta dos titãs contra os olímpicos, não é? É uma tentativa, depois o gigante Tifum contra Zeus, são tentativas materiais concretas da Terra tomar o poder. O movimento ambientalista é mais um lance, mais uma batalha na guerra entre o céu e a Terra. Não tem a menor dúvida disso. A Terra nunca tem como ganhar. Ela pode ter vitórias parciais, mas no final a ordem sempre se restabelece. Tanto é que Cronos vence um certo ponto, né? E fica mandando até um certo ponto de vista. Mas Zeus, que é filho dele, tem em si todos os elementos de retomada da normalidade. No fundo, o que isso significa na prática é o seguinte: essa coisa de nova ordem mundial, esse negócio ambientalista moderno, nada disso aí é durável. Tudo isso uma hora vai dar com os burros na água. Agora, o problema é saber quanto será o sofrimento que haverá entre o momento em que nós estamos e o movimento em que isso vai, de alguma maneira, implodir. Mas, no fundo, a normalidade tem que ser recuperada, não é possível. A normalidade sempre acontece, sempre retoma o poder. É isso que nós vamos ver aqui. Isso foi bom, gerenciador? Olha, eu acho, Vânia, que nós temos defeitos como gerentes. Tá? Por outro lado, há, como diz o Behemoth e o Leviatã, como você tem uma luta de dois monstros, você tem dois monstros. Um é o Leviatã, que é a sociedade humana, e o outro é o Behemoth, que é a natureza. Né? É a baleia, o Behemoth é a baleia branca e é o capitão Ahab. O capitão Ahab do Moby Dick quer matar a baleia branca. Mas a baleia branca é poderosíssima. O que acontece na prática é que não há nenhuma maneira, nenhum jeito de haver existência humana sobre o planeta que não implique obrigatoriamente em algum trauma mútuo. Não é possível você existir humanamente no planeta sem que essa nossa existência humana seja de alguma maneira traumática para o substrato material. Não tem jeito de ser de outro modo. Não há modo de você manter uma pureza natural, mesmo porque a natureza
Ela não é uma entidade inocente. A natureza é uma entidade terrível. A natureza tem todos os elementos homicidas, ela tem as doenças, ela tem os terremotos, os vulcões. Se você não faz alguma coisa contra a sua naturalidade, porque o que nós fizemos foi mistificar a tal ponto esse assunto, ao imaginarmos que a natureza é uma velha dama inocente. Mas, meu Deus, a natureza te mata. A natureza mata você. Ela tem, obviamente, os componentes positivos, mas, ao mesmo tempo, tem todos os componentes homicidas. A natureza tem os componentes de agressividade. Ela mata você. Os venenos, as feras, os distúrbios climáticos, tudo isso está dentro da natureza, implícito nela. Ora, não há nenhuma maneira, portanto, da vida humana existir sem que ela seja, de alguma maneira, atrapalhada pela natureza, e não há nenhuma maneira da natureza não ser atrapalhada pela vida humana. Portanto, essa conversa toda de ecologia tem que partir desse ponto, não é? A ideia da hipótese de Gaia, de que a natureza é uma coisa absolutamente sacrossanta e que toda vez que nós fazemos alguma coisa contra ela, ela reage com desgraça. Olha, bom, imagine no tempo em que só havia vulcões no planeta inteiro. Contra quem é que a natureza estava se vingando? Imagine, você deve imaginar que a natureza já esteve em momentos muito mais agressivos do que tem hoje, né? Pois contra quem é que ela estava se vingando? Porque aí, se você vai, já que tem essa conversinha, se você pegar esse caminho, esse pessoal ecológico tem que admitir, na prática, que o que eles estão vendo como grande desgraça é um aquecimento globalzinho que vai ter um pouquinho mais de temperatura. Ora, nesse critério, a nossa agressividade pela natureza diminuiu muito, somos bons gerentes, até pelo critério deles, porque não dá para comparar isso com um meteoro do tamanho do estado do Piauí que cai no Golfo do México. Não dá para comparar isso com o vulcanismo dos primeiros anos, dos primeiros inícios, não é? Portanto, o que nós temos que fazer é tirar essa conotação ficcional desse assunto e partir para olhar para esse assunto com o realismo que ele merece. A vida, essa visão catastrófica, me parece coisa do ponto de vista de pessoas que perderam o pouco de capacidade que se tinha de enxergar a natureza como natureza, eles só enxergam eles mesmos. Então, do ponto de vista humano, alguns graus a mais parece uma coisa gigantesca. Que nem é isso, fosse isso ainda, Luciano. É o seguinte, o sujeito tem uma ONG que vive de assustar os outros, que vai ter o aquecimento global. E são as famosas ONGs Bambis, que passam o dia inteiro dizendo fogo na floresta, fogo na floresta, fogo na floresta. É um tipo de ONG chamada ONG Bambi, que passa o tempo todo, né, gritando fogo na floresta. Por quê? Porque há uma indústria gigantesca de remuneração de pessoas envolvidas com isso. É uma espécie de mega vigarice global. É isso que é essa conversa de aquecimento global. Fundamentalmente é isso. Né? Até hoje, em redes comerciais, o pessoal fala assim, outro dia passou propaganda de um detergente, e aí no final fala assim, nós contribuímos com a natureza. Daí todo mundo fica com essa demagogia. O hotel não quer lavar a toalha, porque ele quer fazer economia, ele fala assim, seja ecológico, entendeu? Não use a sua toalha 2 vezes. Tem um cartãozinho no hotel onde eu estou nesse momento. Todo hotel tem isso. Mas o mais engraçado é o seguinte, segundo dados da Unesco, vai haver falta de água para ser dado quantos milhões de pessoas até o ano 2030. O Unesco é um órgão nacional da cultura. O que eles têm a ver com recursos naturais? Pois é. O cara chuta que é um órgão onde... Tem um negócio assim, uma vez de circo generalizado, você tem que tomar um cuidado danado. O maior problema da vida moderna é você... Porque em cada curva dessa estrada tem um caminhão na contramão, entendeu? Você tem que fazer um esforço enorme para escapar dessa tapeação toda, e só faz de um jeito, quando você desenvolve algum anticorpo contra a bobagem. Desenvolver anticorpo contra a bobagem, como é que faz? Lendo Aristóteles, Platão, lendo grande literatura, fazendo os grandes esforços de ler aquilo que é, afinal de contas, a base de tudo. Só a cultura salva o Brasil. Só a cultura salva o mundo, a verdadeira cultura. É só essa que vai salvar o mundo. Mas
Se você não tem densidade suficiente, o que você tem? Você tem uma sociedade de otários, qualquer. E aí, assim, agora, quando o aquecimento global perder o interesse jornalístico, eles aparecerão com outra coisa qualquer. Devem estar preparando agora o próximo desastre, né? Para continuar remunerando essas ONGs todas aí. Okay, então, o que eu queria só deixar claro dentro aqui do texto é que não há nenhuma chance de a vida humana não ser perigosa, e não há nem ser perigosa por causa da natureza, e não há nenhuma chance da vida natural não ser perigosa por causa do homem. Porque essa briga aí é a luta desses dois monstros, são ambos monstros, o Behemoth e o Leviatã, ambos são monstros. E esses dois monstros estão sempre prejudicando um ao outro. Logo, não sejamos ingênuos e paremos com essa conversa. Vamos ter uma ideia de realismo nessas relações aí. São duas monstruosidades que estão em conflito. Professor, vale só lembrar que num ponto mais específico, o livro do Lomborg é um excelente É isso mesmo. Tá? Há um livro chamado O Ambientalista Cético, que é um sujeito do Greenpeace, né, que saiu do Greenpeace e faz uma avaliação realista desses perigos todos, mostrando qual é o verdadeiro tamanho dessas coisas. Chama-se O Ambientalista Cético, é um livro imprescindível, Bjorn Lomborg. Né? Bjorn Lomborg, um grande livro. Há pouquíssimas obras assim. Essa é um problema. Né? Pascal Bernardin. Pascal Bernardin, significa que se chama L'Empire écologique, o Império Ecológico. Esse livro do Pascal Bernardin é um livro que faz uma análise do ecologismo como movimento político internacional. Ele não entra tanto nas questões, digamos, em si, mas ele faz uma interpretação do ecologismo como sendo um movimento político, como sendo, portanto, uma entidade de poder e não necessariamente uma entidade de salvação do planeta. Há uma meia dúzia de livros só. Essa que é a verdade pura e simples. Continuamos, pessoal. Então, Joaquim, por favor. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra, e tende-a sujeita a vós, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Eu esqueci de falar o mais importante, desculpe, né? Que ainda no parágrafo anterior, e criou Deus o homem à sua imagem, fez a imagem de Deus, e criou-os macho e fêmea. A Eva já está aí, pô. Aí que está o problema aqui, pessoal. Olha só, quando Deus criou o homem, já criou na macho e fêmea. Mas essa criação aí, digamos, é uma primeira criação. Há 3 criações em sequência, cada uma com um sentido simbólico diferente. A primeira criação, que é essa aí, é a criação, digamos, conceitual do homem como macho e fêmea. Portanto, não há aí nenhuma novidade no advento da Eva em si, mesmo porque a Eva, rigorosamente falando, não representa o ser humano do sexo feminino. Ela representa outra coisa, que não o ser humano do sexo feminino. A Eva já está criada, a mulher já está criada aí no mesmo instante que foi criado o homem. Né? Criou os machos e fêmea. Deus criou, de fato, está escrito aí que Deus criou. Portanto, entre os diversos animais que foram criados, foi criado um animal chamado Adão. Adão não é homem em hebraico. Adão significa uma outra coisa, significa ser humano, e homem não é isso, homem é outra palavra, não é? Deus criou o ser humano como um dos diversos animais que vem sob a forma de macho e fêmea, coisa muito, obviamente, esperável que seja assim. Logo, a mulher não foi criada pela Eva, não é a Eva a primeira mulher. Porque senão a gente não entende o que está escrito aqui, pessoal. Tá? A gente não vai entender essa história, a não ser que a gente faça essa mudança de perspectiva. No início aqui, quando o ser humano cria animais, quando Deus cria os animais em geral, também criou o homem. E criou com os dois sexos, né? Separadamente, digamos. Né? Homens e mulheres separados, como indivíduos dos dois sexos. Logo, a Eva tem um sentido mais simbólico do que propriamente um sentido biológico. A tendência que você tem ao ler essa história, assim, digamos, literalmente, é de achar que a Eva é um ser biologicamente falando.
Mas não é, tá? Já vamos entender por que não é. E aí, conforme o Joaquim acabou de ler, Deus dá a esses, né? Deus dá a essas pessoas, né? Aos seres humanos que nasceram aí, crescer e multiplicar. Está falando no plural, tá? No plural, porque tem homem e mulher ali. A Eva já foi inventada, pessoal, entenderam? Ponham essa ideia na cabeça. Já tem Eva, concretamente, já tem a mulher inventada aí. Crescer e multiplicar, encher a terra e tende as sujeitas a vós. E não a você. Ela não está falando com um homem do sexo masculino, está falando com um casal. E dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se movem sobre a terra. Não é? Ou seja, Deus deu o planeta para os seres humanos, que foram inventados ali, à sua imagem e semelhança, tendo significando essa imagem e semelhança, a consciência de que aquilo tudo existe. Ou seja, a consciência da sua posição no cosmos, a consciência da existência de um cosmos. É nisso que nós temos a imagem e semelhança de Deus, e não em questões físicas. Porque fisicamente parecemos mais com os símbolos, parecemos mais com sei lá com o quê, com os animais, determinadas categorias de animais, mas não com Deus. É isso? Professor, desculpa, eu não entendi. Se nós não somos exatamente a imagem de Deus, nós somos o quê então? Nós não somos imagem física de Deus, porque Deus não tem natureza física. Deus não é uma entidade física, Deus só tem forma. Deus é inteléquia pura, ato puro. Deus não tem... É só lembrar sempre do sínulo, né, que é aquele exemplo que eu dei da xícara. Isso aqui é a junção de matéria com forma. Quando o escultor, sei lá, o modelista, né, o operário produz esse negócio aqui, ele pega a matéria chamada cerâmica, que poderia servir para outros fins, e dá uma forma tal que todas as pessoas passam a ser obrigadas a chamar isso de xícara. Passe-me a xícara, por favor. Por quê? Porque a tal da cerâmica passou a ser encapsulada, ela foi aprisionada de uma certa forma chamada xícara. Pois tudo que há no mundo material é assim, é sínolo, tem essas duas características, sínolo, com S. É o nome aristotélico para isso. Tem matéria e tem forma, não é isso? A forma sozinha pode existir? Pode. Ela é real, ela é quase real. Não é? No entanto, Deus é o caso contrário. Deus só tem a forma de Deus. Deus não tem matéria nenhuma de Deus. Portanto, não dá para eu ser imagem, já que nós, os humanos, somos obrigatoriamente matéria, nós não podemos ter a forma física de Deus, mas podemos ter o quê? Podemos ter alguma coisa da forma essencial de Deus. E o que nós temos de Deus? Nós temos consciência como Deus tem. Deus tem uma consciência total e completa. A nossa não, a nossa é muito limitada. Mas nós temos a consciência da morte, nós temos a consciência da vida, nós temos a consciência de que esse mundo é um entre muitos, nós temos a consciência até de poder entender que Deus existe. Coisa, por exemplo, que um cachorro, por mais esperto que seja, não é capaz de fazer. Ele não tem nenhum grau de consciência na vida. Ele tem um grau de imediatividade nas relações afetivas. Mas consciência de que ele vai morrer, por exemplo, ele não tem nenhuma. Não tem ideia de consciência de morte. Não é? Professor, posso fazer um pedido? Quem quiser pergunta, faça em voz alta, porque a gente não escuta. Vocês não escutam? Se então, perguntar lá, eu escuto porque eu estou no meio, mas acho que aqueles lá não escutam. Ok, pessoal. Então vamos caprichar. Vou perguntar, então, se Deus não tem forma, então ele pode ter ela. Não, porque... Tem forma. Porque matéria, né? A diferença de sexos é uma diferença genital, né? Portanto, é uma diferença de forma material, não é isso? A diferença genital é material. É uma quantidade maior de material que vai no macho e menor que vai na fêmea. Né? Sob um certo ponto de vista. Não sei, depende, claro, do tamanho do número do sutiã, né? Mas é uma diferença material, portanto, Deus não pode ser mulher de jeito nenhum, mas pela mesma razão pela qual Deus não pode ser homem.
Até porque não seria infinito se ele fosse só um. Deus não é nem homem nem mulher, entenderam? Tem essa polêmica, por exemplo, tem umas feministas que acham que tem que chamar Deus de Elo. Mas tem umas bíblias esquisitíssimas aí que Deus não é mais ele, é Elo. Parece coisa de gay, né? Parece coisa de elo, chamar alguém de elo. Sei lá, parece coisa de parada gay, elo. Porque imagina-se que é uma grande ofensa às mulheres referir-se a Deus no masculino, quando na verdade é apenas uma referência, meu Deus. Deus não é nem homem nem mulher, Deus não tem essa existência, ela não tem essa materialidade. Não é? É muito difícil de entender isso na prática, porque nós não temos acesso a essa forma pura. Por isso é que quando a gente lê lá o Evangelho de São João, não o Apocalipse, o Evangelho de São João, você tem ali naquele Evangelho de São João, você tem a explicação mais interessante de como é que é estruturada a realidade. Deus não é nada, porque Deus não tem materialidade, não é? Tanto é que os orientais dizem que Deus é aquele que não é, por causa disso, porque Deus não tem materialidade nenhuma, e toda vez que você diz que alguma coisa obrigatoriamente você a limita. Quando eu digo que uma vaca é um mamífero, eu estou automaticamente proibindo a vaca de pôr ovos. Logo, toda a definição envolve obrigatoriamente uma limitação. Deus não pode ter nada disso, porque Deus é ilimitado, portanto, Deus não é nada. Deus, então, que não é nada, precisa, paradoxalmente, dar um passo atrás para que o mundo possa existir. No primeiro passo que Deus dá, ele cria um nível de realidade chamado angélico. No segundo passo que Deus dá, cria um nível de realidade chamado sutil. E no terceiro passo que Deus dá, cria um nível de realidade chamado matéria. Pois o ser humano participa desses três níveis de realidade. O nosso corpo pertence à matéria, a nossa psique pertence ao mundo sutil e o nosso espírito pertence ao mundo angélico. Mas nós não temos acesso ao mundo divino. O que está além do mundo angélico não é acessível à nossa compreensão de modo nenhum, nós não podemos nem imaginar isso. Portanto, continuará sendo o abismo de trevas, aquilo que está lá no começo da descrição do Gênesis, não haverá possibilidade de acessar isso jamais. Esse é o problema central disso. Quer dizer, nós não somos capazes de entender o que é isso, né, chamado Deus. Não é? Embora, obviamente, Deus, como tudo que existe, deixa-se conhecer de alguma maneira. Ele deixa-se conhecer muito imperfeitamente, não porque ele faça de propósito, mas porque os nossos meios de conhecimento são muito limitados. E nós conhecemos coisas de Deus, mas conhecer Deus plenamente não está no nosso poder de acessibilidade. Isso jamais conseguiremos. Nem no juízo final. Continuará sendo um mundo de mistérios, ainda assim. E essa é a graça toda da história, porque seria muito chato se fosse o contrário.